nosso índice. Então fica bastante prático. Vamos falar agora sobre as formas de citação. Então nós temos dois tipos de citação: a citação de forma direta e a citação de forma indireta. A citação de forma direta, nós pegamos um texto e colocamos ele entre aspas. Então esse texto que está entre aspas, eu estou indicando que eu estou pegando lá da obra que eu estou especificando, que no caso aqui é do autor Demo, que foi escrito em 1981, e você encontra esse texto na página 7. Então eu estou pegando esse texto na íntegra, né, do jeitinho que está escrito lá nesse livro, ou nesse site, ou naquele artigo. Então eu tenho que especificar o autor, o ano que foi escrito. No caso, se eu estiver pegando a informação de algum site, algum artigo de algum site, e tiver o ano em que foi escrito, eu coloco o ano que foi escrito esse artigo. E no caso de site, eu não coloco página. Normalmente o site não vai ter páginas. Então você deixa sem página. Mas se for livro, você coloca o ano do livro, né, da edição, e a página também. Observem aqui que antes nós temos aqui uma reticências, indicando que o texto que estava antes não é o importante para o meu trabalho, né? Então eu estou ocultando ele, né? E o restante eu estou especificando. Esse restante eu estou pegando igualzinho está escrito lá no livro, e estou indicando aqui com as reticências que existia algo escrito a mais nesse parágrafo, mas que para mim, para o meu trabalho, ele não é importante. Então ele pode ser retirado. A citação direta ela pode ser especificada dessa forma, o autor, né, a fonte, ou eu posso colocar desse outro jeito, né? Coloco entre aspas o texto que eu estou pegando e depois especifico entre parênteses o autor, o ano e a página. Então observa que as informações são as mesmas, só a forma de você citar é que faz alteração. Então você pode escolher a forma que você vai estar utilizando. A citação direta, ela com mais de 3 linhas, ela tem uma formatação diferente. Em vez de eu colocar entre aspas com mais de 3 linhas, que ficaria muito extenso o texto, então eu pego o texto que tem 3 linhas, mais de 3 linhas, tiro as aspas e coloco ela com esse recuo. Então eu uso o estilo com a citação com mais de 3 linhas. Então esse aqui é o texto que eu estou pegando de forma direta, né, igualzinho está lá no livro, e colocando aqui. No caso, o autor é este. A obra foi escrita em 1977, nessa edição, e se encontra na página 42. Uma outra forma que a gente poderia estar fazendo essa mesma citação com mais de 3 linhas é colocar, no caso, a fonte. Depois, né, em vez de colocar no texto antes, você coloca a citação com mais de 3 linhas, no final você especifica ela. São as mesmas informações, só a forma de você citar, que é diferente, né? A forma de você colocar a formatação da fonte. Já na citação indireta, observem que não tem as aspas, então isso quer dizer que eu não estou pegando um texto na sua íntegra, igual está escrito lá no livro, tá? Ou no site. O que eu estou fazendo é pegando a ideia daquele autor e colocando ele no meu trabalho, expressando com as minhas palavras, tá, a ideia daquele autor. Então eu estou indicando que esse conceito que eu estou colocando aqui, apesar de eu estar colocando ele com a minha forma de escrever, né, com a minha forma de se expressar, mas eu estou indicando que esse conceito não é meu. Ele é desse autor, que foi escrito em 1992. Nesse caso, como é uma citação que não é tirada assim de uma parte do livro específica, né, muitas vezes ele você pega uma ideia e expressa aquela ideia, então ele não tem uma página específica, então você não faz referência à página, só ao ano da obra. E embaixo você tem a mesma informação, é o mesmo exemplo, só que citado de uma forma, num formato diferente, né? Você coloca a citação indireta e depois, entre parênteses, coloca o autor e o ano. Então são as duas formas de citação, citação direta
que tem a característica, se for com mais de 3 linhas, ela tem essa formatação específica, né? Essa formatação diferenciada. E a citação indireta, que você coloca o conceito, em vez de pegar o que está escrito na obra, você pega a ideia e escreve com suas palavras. Você pode escolher qual forma de citação você queira utilizar, se é citação direta ou indireta, pode usar ambos, aí fica a critério do aluno. Tá? O importante é você pegou uma ideia de uma pessoa, você colocar a fonte dessa ideia. Se você não coloca a fonte, você coloca como se fosse o conceito, né, ou a sua informação, aí depois, se alguém descobrir isso, pode invalidar o seu trabalho, tá indicando que você cometeu o plágio. Vamos ver agora como fazer a legenda de figuras. Então vamos pegar essa figura como exemplo, vamos fazer uma cópia dela. Eu vou acrescentar a legenda dela, então nós vamos centralizar ela. Figura centralizada. Aqui embaixo nós vamos colocar então figura, o número da figura, figura 2. Essa numeração, existe uma forma no Word de colocar essa numeração automática. Esse tipo de numeração ela é útil quando a gente precisa fazer um índice de figuras e quando a gente vai citar as figuras no texto. Como o nosso relatório é um relatório de estágio, a gente não tem essas exigências de fazer um índice de figuras, tá? Ele é opcional, e também não há necessidade de eu estar citando a figura no texto. É o ideal, mas no relatório de estágio dá para passar sem essa regra. Já num relatório de trabalho, de conclusão, a nível de graduação, ou pós-graduação, então nesse caso aí precisaria. Então aí seria interessante a gente estar aprendendo esse recurso de gerar a numeração automática na figura. No nosso caso, como a gente não vai ter essa necessidade, então a gente pode colocá-la manualmente mesmo. Descrição vai ser imagem do computador, né? Vou colocar aqui computador desktop. A fonte da figura, quer dizer, de onde que eu tirei essa figura, eu vou pegar esse exemplo aqui de baixo, vou considerar como se fosse desse autor aqui, tá? Só para a gente fazer como exemplo. Então vai ser de demo, e a obra dele é de 1981. Ok. Então eu seleciono depois essa formatação e coloco legenda de ilustrações. Ele já formata para mim na formatação de legenda, só que aqui eu tenho que selecionar essa parte e tirar o negrito. E da descrição também. Então o correto é ficar assim. Somente os títulos, figura e fonte em negrito e o texto em si é sem negrito. Então aqui nós vimos como fazer a formatação da legenda. Sempre que a gente usa a fonte, no caso da figura, ou no próprio também, no caso de fonte, das citações, tanto direta como indireta, o correto é ele estar aparecendo aqui no texto e lá nas referências bibliográficas, que seria nessa item de referências. Ele teria que estar aparecendo aqui. Então uma verificação, no nosso caso, ele não vai estar acontecendo isso, porque esse arquivo de exemplo, ele não é um arquivo completo de um trabalho de conclusão. Então são só arquivos aqui, por exemplo, são exemplos de formatação, como fazer uma formatação, as referências nas normas da ABNT. Então foram pegados alguns exemplos, tá, aleatórios. A mesma coisa aqui no texto, onde nós temos a figura. Essa figura aqui foi um autor aleatório, essa demonstração que também é um texto aleatório. Mas o correto seria eu pegar esse texto, no caso então eu vou fazer a verificação que eu teria que estar fazendo no meu trabalho. Eu vou copiar esse texto, vou pegar aqui e pedir para localizar. Então nessa guia eu verifico onde ele localizou essa palavra demo. Então ele localizou aqui, ó, na figura, no entender de demo, aqui também, ó, são citações, né? As citações. E esse aqui é a demonstração, tá?
tá? No caso aqui ele não tem nada a ver, né? Ele pegou uma continuação do texto. Mas esse autor demo, ele teria que estar aparecendo lá nas minhas referências bibliográficas. Então o correto seria aqui nas referências eu ter a citação dessa obra de demo, porque ele apareceu tanto na figura como também numa citação. Tá? Se apareceu na figura, ele tem que aparecer aqui nas referências. E no texto a mesma coisa. Então vamos fazer aqui um ajuste. Eu vou pegar aqui e colocar aqui o demo, para a gente poder fazer um teste. Então se eu pedir para localizar, então agora eu tenho aqui a fonte demo, e lá nas referências bibliográficas, ó, eu tenho esse autor também. Essa é a forma correta que deve ficar. Se eu usei a citação dele numa fonte de uma figura, ou numa fonte de uma citação, seja ela direta ou indireta, ele tem que aparecer lá na referências bibliográfica esse autor. E normalmente o texto que tem aqui no começo, que é o sobrenome do autor, normalmente é o que vai aparecer tanto na fonte da figura como na fonte da citação. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, vamos fazer um outro teste, ó, Breno, vamos colocar Silva. E lá nas referências, então vamos voltar aqui, lá nas referências, vamos fazer um outro ajuste nas referências. Eu vou colocar aqui, no caso demo já tem aqui, vamos pegar esse aqui, ó, Gonçalves, vamos transformar ele em Silva. Ok. Então vamos fazer uma verificação. Esse Silva, ele tem que aparecer aqui nas referências bibliográficas e citado em algum lugar no texto. Então ele tem aqui a referência bibliográfica da obra e tem lá como fonte de uma figura. Então aqui ficou correto. Apareceu a fonte da figura e as referências bibliográficas dessa fonte. Isso quer dizer o seguinte, que essa imagem aqui aparece naquela obra, que está citada aqui nas referências bibliográficas. Então, se de repente eu quiser pegar aquela imagem que eu estou usando, basta eu vir nessa obra que eu vou encontrar essa imagem. Ok? No caso aqui nós estamos fazendo somente uma simulação, né? Mas é o que deve acontecer no seu trabalho. Vamos pegar aqui o do demo agora. Vamos localizar o demo também. Então nós temos que o demo ele apareceu numa citação direta, né, que ele aparece duas vezes, porque são exemplos iguais, né, e lá na referência bibliográfica apareceu a obra. Quer dizer que a citação estaria aqui. Só lembrando que isso aqui é um ajuste que foi feito, né, então esse ano aqui teria que estar batendo com aquele 1981, tá? Aqui no caso nós fizemos um ajuste rápido, né, mas o ano tem que bater. Tá? Se é da mesma obra, o ano tem que estar batendo. Então eu vou desfazer essas alterações que eu fiz para voltar à referência original que estava, né, os modelos originais. Então Gonçalves, e vamos voltar ao outro. Então, o Breno, o demo, né? E vamos voltar aqui para, ok, a referência que estava. Beleza. Então corrigi, voltei as alterações que eu tinha feito, eu voltei como estavam os originais, né, para a gente poder prosseguir a nossa aula. Então a forma de fazer citação de legendas, de figuras, né, é dessa forma, usando o estilo legenda ilustrações. Vamos ver agora alguns exemplos de regras de formatação das referências bibliográficas. Vamos pegar um exemplo de uma referência bibliográfica de um livro. Então nós vamos usar esse exemplo. Aqui no começo nós temos o nome do autor. Então primeiro nós temos o sobrenome e depois o nome. Se fosse, por exemplo, eu que tivesse escrito o livro, meu nome completo é Gustavo Marino Bota. Então a formatação ficaria o sobrenome em maiúsculo, vírgula, depois as letras Gustavo, ponto, Marino, ponto. Essa aqui seria a forma de colocar, se no caso eu fosse o autor, a citação ficaria dessa forma.
a indicação do autor da obra. Então aqui nós temos o sobrenome do autor e os primeiros nomes, tá? Abreviados. Logo depois vem o nome da obra, em negrito, e aqui o subtítulo, aí sem negrito. Se você tiver um título só, então tudo em negrito. Especificação de qual edição, terceira edição. A cidade onde foi feita essa edição, então na cidade de São Paulo. O nome da editora e o ano que foi feita essa edição. Vamos comparar agora essa citação com a de cima. Vamos observar algumas diferenças. Primeira coisa é que existem vários autores. São 4 autores, mas a formatação de cada uma delas segue o mesmo exemplo que foi utilizado aqui embaixo. Então nós temos aqui o primeiro autor separado depois por ponto e vírgula, o segundo autor separado por ponto e vírgula até o quarto autor. O nome da obra, tá? Como é um título simples, todo em negrito. A edição, quarta edição. A edição foi feita na cidade de Belo Horizonte. O nome da editora. O ano em que foi escrito a obra, ou essa edição. E aqui uma informação adicional, que é a quantidade, o número de páginas do livro, né, da obra. Então aqui no caso são 213 páginas, mas lá na citação, no texto, onde eu faço a citação direta ou indireta, eu posso estar especificando que o trecho que eu estou pegando, por exemplo, é da página 15. Então lá na citação aparece página 15, mas aqui aparece o total de páginas do livro. Vamos pegar agora um exemplo de citação de site. Então vamos pegar esse exemplo aqui, o último exemplo. A regra que você vai utilizar para poder fazer a citação de site é a seguinte. Essa parte inicial, você tenta fazer o máximo possível parecido com a citação de um livro. Então, se tem um título, é um artigo que você está pegando na internet, se tem um título, coloque esse título. Se tem o nome do autor, coloque o autor. Então, o máximo de informação que você conseguir colocar como se fosse um livro, você coloca. No caso, por exemplo, número de página não vai ter. Normalmente em site você não tem o número da página, né? Então aí você ignora ele. Mas o máximo de informações que você conseguir colocar como se fosse uma referência de uma formatação de um livro, você coloca. E depois você acrescenta disponível em, e aí coloca o endereço do site, se caso alguém quiser pegar essa informação, ele consegue acessar aquele site, e acrescenta acesso em e a data em que foi feito o acesso a essa página do site. Então essa é a forma correta de você fazer uma referência a um site. Busca fazer o máximo parecido com de uma obra de um livro, com as informações que você conseguir daquele site, e acrescenta esse final, disponível em, com o link e a data em que foi acessado. Vamos ver então um exemplo de um site para a gente poder verificar onde nós podemos estar pegando essas informações. Então, no caso desse exemplo, aqui em cima nós temos o link. Tem um link onde nós vamos estar especificando como se alguém tiver interesse em estar lendo esse artigo, onde ele pode estar sendo acessado. Aqui nós temos a seção artigos, pode ser citada na referência, o título do artigo. Nós temos aqui especificado quem é o autor e a data em que foi criado esse artigo. E também nós podemos estar especificando o nome do site onde contém esse arquivo. Acho que é basicamente isso. Então, o máximo de informações que nós conseguimos para colocar numa referência como se fosse um livro, a gente tenta colocar e depois acrescenta o link e a data em que foi feito o acesso.